Essa configuração, ela continua sendo boa para os ativos de risco, né? Então esse é um ponto que conta favoravelmente para o rally de final de ano. O fundo está bem posicionado e, na nossa visão, um preço convidativo para compra. Ainda conseguirá continuar pagando bons dividendos nos próximos trimestres e também aí até no ano que vem. Parece que daqui para frente, qualquer notícia um pouquinho positiva da empresa já é o suficiente para levar ela para novos patamares. Para o investidor de criptomoedas, somente aqueles que ainda não estão nesse mercado ou estão subalocados no ativo, talvez seja a última oportunidade de investimento antes desse grande evento que vai trazer, né, uma grande valorização para o ativo. Ainda dá tempo. Chegamos ao último mês do ano e quem pensa que o ano acabou se engana. Não espere 2024. Existem bons investimentos para você que assiste agora ao Onde Investir em Dezembro. Tem investimento para quem quer aproveitar o bom momento da Bolsa Brasileira para adquirir ações nacionais com as top 10 ações do mês. Tem carteira de BDRs para quem está de olho no mercado internacional. Você é daquelas pessoas que gosta de um bom dividendo na sua conta? A carteira de dividendos vai trazer as melhores oportunidades. Mas se o seu negócio é capturar valor com fundos imobiliários, as top picks difíceis vão resolver. Agora, se você quer saber onde investir em cripto, fica comigo também, porque no Onde Investir, investir é para todos. Vamos descobrir onde investir em dezembro? Novembro foi um excelente mês para quem investe em ativos de risco. A Bolsa Brasileira chegou perto dos 130 mil pontos e trouxe o ânimo que faltava para o investidor terminar o ano com bons resultados. Teve ação recomendada pelos analistas aqui no Onde Investir que chegou a valorizar 50%. Pauta econômica em Brasília ganhou destaque e decisões importantes ainda precisam vir do Congresso. E depois de toda a confusão envolvendo possível mudança na meta fiscal para o ano que vem, que continua de déficit zero pelo menos por enquanto, o mercado pode ter dias de mais calmaria. As notícias também vieram do cenário internacional. Além dos últimos dados econômicos reforçando a tese dos que acreditam que a taxa de juros nos Estados Unidos alcançou seu pico, dirigentes do Federal Reserve já amenizam suas falas e alguns já projetam corte nos juros já no primeiro semestre de 2024. Apesar do arrefecimento dos Treasuries, que foram um grande foco de preocupação nos meses anteriores, eles continuam sendo monitorados de perto, já que o risco fiscal permanece em patamar elevado, agravados pelos altos gastos do governo Biden. Agora que você já está por dentro de todo esse cenário, vamos às análises e recomendações de investimentos com os analistas da Empiricus Research. E para começar o programa de hoje, vamos falar de ações com Larissa Quaresma, responsável pela carteira de ações de dezembro. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer falar para os investidores onde investir cada mês. Agora, o Ibovespa, a gente encerrou outubro nos 112 mil pontos, né? Novembro, a gente teve um excelente mês para a Bolsa Brasileira, principal índice nosso aqui no Brasil, encerrando próximo dos 130 mil pontos. O que puxou a Bolsa para cima e por que houve essa reprecificação dos ativos de risco tão rápido? Bom, o cenário internacional voltou a ajudar. Isso é muito relevante para a gente, porque nós somos um país emergente, a nossa bolsa é composta por empresas excelentes sim, mas empresas de países emergentes que operam numa economia menos estável do que se a gente comparar com economias desenvolvidas. Então, havendo um ambiente no exterior mais propício à tomada de risco, que é o que a gente viu em novembro, as bolsas emergentes se beneficiam muito. Aqui no Brasil, a nossa foi mais beneficiada ainda, né? Ela subiu mais que a bolsa mexicana, mais do que a bolsa de outros países latino-americanos. Na nossa opinião, o que causou esse risk-on do mês de novembro? A gente começou a ver dados de inflação, não só aqui no Brasil, como lá fora, nos Estados Unidos, vindo abaixo do esperado. Isso é muito positivo, né? Porque a gente vem de vários trimestres de uma discussão até onde o Banco Central americano vai levar os juros, certo? Então, nós tivemos os encontros dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil, que lá
lá nos Estados Unidos decidiu manter a taxa, o que já foi muito bom, e aqui no Brasil decidiu cortar em mais meio ponto percentual, o que também ajuda os ativos de risco, mas mais do que isso, depois disso vieram os dados de inflação, que surpreenderam para baixo, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Aí os investidores começaram a apostar que o Banco Central americano, o Fed, ia cortar os juros antes do previsto inicialmente. Inclusive o Bill Ackman, que é um investidor americano muito conhecido, veio a público que ele fez uma aposta de que o Fed, o Banco Central americano, vai diminuir os juros, começar a cortar já no primeiro trimestre de 2024, o que é muito antes que o consenso espera, certo? Então, tudo isso, assim, a inflação começou a diminuir lá fora, a inflação começou a diminuir no Brasil, criou um ambiente de risk-on global no sentido de, vai cortar os juros lá fora, né? Então, a gente acabou sendo muito beneficiado por isso, tanto que o gringo voltou a comprar. Depois de vários meses de seca do gringo tirando dinheiro do Brasil, em novembro voltou em peso para a Bolsa Brasileira. E por falar em inflação e queda de juros, né, essa próxima queda já está meio que contratada, né? O mercado em si já está considerando essa queda de meio ponto percentual na próxima decisão que vem agora em dezembro. Como é que você está olhando para esse próximo mês de dezembro? Vai ter o rally de Natal? Nós esperamos e acreditamos que sim. Para falar de macro, a pessoa mais indicada seria a Laís, nossa analista de renda fixa. Mas em dezembro a gente vai ter de novo o que a gente chama de super quarta, que é o Copom e a decisão do Fed lá fora no mesmo dia. E o que a gente espera é que o Copom mais uma vez corte os juros. Esse seria o segundo de uma sequência de cortes que o Banco Central nosso vinha guiando. Então a atenção vai estar no comunicado dele, o que ele vai dizer sobre as próximas reuniões, né? Do nosso lado, a gente espera que ele indique uma pausa. Mas se vier qualquer coisinha sinalizando que ele vai continuar a cortar no ano que vem, isso seria maravilhoso para a nossa Bolsa Brasileira. E lá fora é um pouco de uma incógnita, porque tem uma parte do mercado esperando que ele vai continuar na pausa, tem uma outra parte do mercado esperando que ele volte a subir uma última vez, né? Se tiver uma subida, é provável que seja a última. Então, essa configuração, ela continua sendo boa para os ativos de risco, né? Então, esse é um ponto que conta favoravelmente para o rally de final de ano. Um outro ponto que conta favoravelmente são as compras de final de ano aqui no Brasil, lá fora também, mas a gente olhando para a nossa carteira aqui, a gente espera um Natal muito bom para determinadas varejistas e a gente viu uma Black Friday muito boa no e-commerce em marcas líderes. Então, teve uma série de dados aí que cada um fala uma coisa, alguns falam em queda, outros falam em manutenção, outros falam em crescimento, mas o que a gente acredita com um certo nível de confiança é que grandes marcas como Arezzo, Centauro, Nike tiveram excelentes Black Fridays. Então é exatamente nisso que a gente está mirando para o mês de dezembro. Tivemos Black Friday agora no finalzinho de novembro e eu vi que você falou bastante desse setor do varejo. Estão aí as recomendações para dezembro, quais são as melhores oportunidades, né? Quais são as ações que você recomenda agora para o investidor que está olhando para o mês de dezembro? Eu acho que exatamente você foi no ponto. O nosso grande tema é o varejo para dezembro. Então, qual foi uma das trocas que a gente fez? Foi tirar a 3tentos, uma empresa do agro, que na nossa opinião, nessa reta final do ano, que é muito importante para as safras, a gente acredita que ela pode ser um pouquinho prejudicada por questões climáticas, por causa do El Niño, né? Que é aquela coisa que a gente falou no mês passado, provoca excesso de chuva no sul e uma seca no norte e nordeste. Então a gente acredita que 3tentos pode ser um pouco prejudicada por isso e a gente está colocando Arezzo & Co, não no lugar dela, né, mas junto com uma série de outras mudanças para a gente capturar esse movimento de final de ano do varejo, que é a época mais importante para as varejistas e pensando, né, grandes marcas, líderes nos seus setores, quem tem poder de precificação, quem gera desejo no consumidor para ter uma excelente Black Friday e Natal no final do ano. Maravilha, ficou aí a indicação então de Arezzo para o mês de dezembro, né, Lari? Isso aí.
E você ouviu a Larissa agorinha mesmo. Arezzo é uma das indicações para as ações em dezembro. E se você quiser acessar a carteira completa, é só clicar no link da descrição, se cadastrar. Não esqueça, é de graça. Neste segundo bloco, vamos falar dos fundos imobiliários. E para comentar sobre o assunto, estamos aqui com Caio Araújo, responsável pela carteira de FIIs da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá falar de fundos imobiliários. Caio, nós vimos um aumento significativo no número de ofertas em novembro, somando até 4 bilhões de reais nos fundos imobiliários. Inclusive, MXRF e VISC estão nessa lista de ofertas em novembro. Como que você avalia essas novas ofertas? Valem a pena? Dá uma contextualização aqui para o investidor que está assistindo a gente. Boa, vamos lá. O que a gente teve num movimento, principalmente desde da metade do ano, uma aceleração do número de emissões, né? O investidor aí das plataformas mais tradicionais deve ter recebido algumas ofertas, e-mail de corretora, comentando sobre essas oportunidades nos fundos imobiliários. Isso tem tudo a ver com a perspectiva de queda na taxa de juros doméstica. Então a gente já está vendo, né, a Selic caindo e deve continuar caindo ao longo do próximo ano. Isso tende a agregar mais interesse para outros veículos, e fundo imobiliário é um veículo clássico que historicamente captura valor em momentos de queda de juros, e também tem um movimento de consolidação da indústria aqui, que é basicamente um fundo maior absorvendo ou incorporando fundos com estratégias menores, mais defasadas, gestão passiva e etc. Então esse movimento de aceleração das emissões tem sido notado desde meados do ano. E agora a gente teve aí uma aceleração, às vésperas aí de reavaliações patrimoniais de alguns fundos mais tradicionais, como você mesmo citou. E a gente tem uma avaliação favorável pensando em ciclo, né? O ciclo, na nossa visão, ele é positivo para quem é comprador, né? Então, comprador de imóveis ou estratégias atreladas ao mercado imobiliário nesse momento, num contexto geral, é favorável. Agora, nas ofertas, especialmente essas mais recentes, eu acho que tem que olhar com um pouquinho mais de cautela, porque a gente sabe que o mercado gera muita euforia e, eventualmente, eu não vou dizer que tem pegadinhas, mas tem ofertas que podem não gerar valor para o cotista, ou pode ter um perfil de risco diferente do que determinado investidor está esperando. Então, a gente fez uma análise mais minuciosa nas últimas ofertas, analisamos mais de 3 bilhões de volume captado nos últimos 2-3 semanas, para verificar quais a gente acha que vale a pena entrar ou não. Então esse foi um trabalho que a gente fez, e a gente tem, assim, para o que eu posso dar de dica para o investidor, né? O que ele pode olhar para ver, analisar uma oferta. Acho que são 3 pontos aí mais gerais. Primeiro, o perfil de risco do fundo. Segundo, o estudo de viabilidade, né, as projeções de rentabilidade, verificar se estão adequadas à realidade e se não tem nenhuma pegadinha ou algo do tipo nessas projeções. E os custos, né, que aí são pontos importantes para você verificar a rentabilidade. Mas no geral, assim, a nossa perspectiva é favorável ao longo desses últimos meses. Você acabou de comentar sobre a reavaliação patrimonial que acontece em dezembro nos fundos imobiliários. Como que essa nova avaliação nos fundos vai impactar no valor das cotas dos fundos? Vamos lá. Como que funciona a avaliação patrimonial, né? Um fundo imobiliário de tijolo, ele atualiza o seu valor patrimonial a cada ano via uma empresa independente, né? Uma empresa externa. Geralmente ocorre em dezembro. Então, por isso que eu falei dessa correria das ofertas antes da reavaliação patrimonial. E, claro, como a gente teve melhora operacional em alguns setores, em alguns fundos, você espera que também exista uma reavaliação favorável, positiva para algumas estratégias. Claro, nem todas serão beneficiadas. Você vê fundos aí que permaneceram com operações estagnadas, a taxa de desconto não mudou muito de um ano para cá, ou então até a cota de mercado já pode ter precificado um pouco essa avaliação patrimonial, mas alguns, você consegue pincelar alguns fundos aí que poderão ter uma reavaliação e, consequentemente, a cota pode andar com reavaliações positivas, né? Um exemplo aí que está na nossa carteira recomendada da Empiricus é o TRXF11, que deve aí ter uma avaliação positiva em dezembro. Não é algo que se espera de outro mundo, não necessariamente vai mexer no preço da cota de mercado, mas pode ter aí um benefício para os cotistas.
Maravilha, isso então vai beneficiar o investidor. Pode ser positivo e pode ser negativo também, a depender do fundo imobiliário. Como as condições de mercado no ano passado estão bem deterioradas, é difícil que a gente tenha reavaliações negativas pensando em fundos com uma saúde financeira estável, né? Bons fundos, né? Boas operações e bons imóveis. Então hoje a gente vê como marginalmente positivo aí para o cotista esse período de dezembro. E tendo esse cenário de novas emissões, reavaliação patrimonial, como é que você fez essa seleção e qual é a sua top pick para dezembro? Bom, a nossa top pick de fundo imobiliário para dezembro e também já olhando um pouquinho para 2024, né, que está aí na cara do gol, é o BTLG11, o BTG Logística. É um dos fundos de logística mais diversificados e conhecidos no mercado. Não vou me aprofundar tanto aqui, mas é um fundo de alta qualidade de galpão, muito bem posicionado, próximo de regiões metropolitanas, que é onde a gente mais gosta, pensando nesse setor. É um setor que tem altos e baixos, na nossa visão, para os próximos anos, mas o fundo está bem posicionado e, na nossa visão, um preço convidativo para compra. Isso não só pensando em valuation, né, pensando em quanto o fundo pode se valorizar, mas também na distribuição de renda ao longo dos próximos 12 meses. Dados os últimos movimentos do fundo, que incluem emissão de cotas, compras de ativos, na nossa visão tem capacidade aí de se valorizar em uma casa de 10% a 15% no próximo ano, com um dividend yield, né, que é o quanto que ele vai pagar de dividendo sobre o quanto que você paga pelo preço da cota, na casa de 9% a 10% também. Então, no cômputo geral, 20%. Claro que não pode sair de uma vez só, mas é uma boa oportunidade de entrada para dezembro, na nossa visão. BTLG11 continua na carteira das Top Picks. E para você saber quais são as outras 4 indicações do Caio Araújo para fundos imobiliários, é só clicar no link da descrição do vídeo. É de graça. Agora o papo é sobre dividendos. E para falar sobre o assunto, estou aqui com o Rui Ugria, responsável pela carteira de dividendos de dezembro. Obrigada pela participação, Rui. Eu que agradeço, Paula. Para dezembro, como é que você está enxergando os dividendos? Será que tem presente de Natal aí? Tem sim, Paulo. Inclusive a Vale, que estava na carteira de novembro, ela vai pagar quase 10 bilhões de reais de dividendos e também juros sobre capital próprio para os acionistas. Mas acho que uma carteira bem montada de dividendos, ela consegue fornecer dividendos praticamente todos os meses, né? Acho que esse é o grande objetivo de quem investe em ações pagadoras de dividendos. Justamente, às vezes uma empresa não vai pagar esse mês, mas outra empresa paga nesse mês. E assim você tem um fluxo recorrente de dividendos que, claro, né, esse pinga-pinga aí ajuda bastante o investidor. Né? E pensando nesse fluxo recorrente, como é que você pensou essa carteira para dezembro? O que entrou aí de novidade? Nessa carteira a gente resolveu colocar as ações da Gerdau, que é uma siderúrgica importantíssima, a maior siderúrgica do país, e que não tem passado por um bom momento na bolsa, porque a gente tem visto uma desaceleração do consumo do aço, também muita importação de aço chinês, o que tem preocupado um pouco os investidores, mas a gente entende aí que depois de uma queda de quase 25% em 2 meses, a gente entende que as ações já estão bastante bem precificadas, né, já com esse pessimismo embutido no preço das ações, o que, além de abrir mais possibilidade de notícias positivas, também aumenta o yield, né? Quanto mais a ação cai, mais o que o acionista recebe na forma de dividendos é relevante em relação ao que ele investiu para comprar aquela ação, né? Então, a Gerdau acabou chamando a nossa atenção depois dessa queda, e a gente tem que lembrar que, por mais que esse momento do setor não esteja tão bom, ela segue gerando muito caixa, segue desalavancada, né? Hoje a relação aí dívida líquida e EBITDA está abaixo de 1 e, portanto, ela ainda conseguirá continuar pagando bons dividendos nos próximos trimestres e também aí até no ano que vem, né? E Gerdau já é uma das maiores pagadoras de dividendos em 2023, né? A gente até espera aí, os investidores que já têm Gerdau, um pagamento de cerca de 1 bilhão de reais. Como é que se enxerga esse potencial para 2024? Então, Paulo, a nossa visão é que ela vai continuar pagando bons dividendos em 2024. Primeiro porque o perfil de geração de caixa continua muito bom, né?
a alavancagem segue muito baixa, ou seja, ela tem a capacidade de distribuir dividendos sem se preocupar com o endividamento, e também tem o fato que a ação caiu bastante. Então, quanto menos você investe numa companhia, maior o seu potencial de retorno. Então, todos esses fatores somados deixam a gente bem animados aí com o que vem pela frente. Quanto mais barato você pagar numa ação, maior o seu potencial de retorno via dividendos e também a possibilidade de valorização da ação, né? Agora a gente tem 2 tickers, né, para deixar bem claro aqui para o investidor que está assistindo a gente. Tem Goal e tem GGBR. Qual que é a indicação da carteira para dezembro? A gente gosta das duas na Empíricos, mas nessa carteira de dividendos a gente prefere Gerdau GGBR4 por causa da liquidez, mas na casa a gente gosta dos 2 nomes. Você ouviu o Rui. As ações da Gerdau entraram na carteira de dividendos para dezembro. Para ver todas as indicações do mês para buscar ainda mais dividendos, é só clicar no link da descrição do vídeo. O assunto agora é sobre ações internacionais. E para falar com a gente, estou aqui com o Enzo Pacheco, responsável pela carteira de BDRs de dezembro da Empíricos Research. Obrigada pela participação, Enzo. Eu que agradeço o convite, Paulo. É um prazer estar aqui. Agora a gente viu, né, os dados econômicos lá dos Estados Unidos vindo mais positivos na questão de mostrar um arrefecimento ali do mercado de trabalho, a inflação também desacelerando. Como é que essa composição geral fica para as carteiras de BDRs em dezembro? A gente teve um mix de dados econômicos, né? Você teve alguns dados positivos, outros nem tanto. O que mostra de forma geral é que a economia americana ela segue crescendo, né? Então você teve a revisão do PIB do terceiro trimestre, veio um pouco acima. Por outro lado, na composição você teve uma queda no consumo das famílias, o que indica que talvez as pessoas aos poucos vão reduzindo o seu consumo do dia a dia. E além disso, você teve também a divulgação da inflação, né? Tem o CPI e tem o PCE, que é o PCE utilizado pelo Banco Central americano para definir a sua política monetária. E esses dados de inflação vieram abaixo do esperado. Então, a perspectiva dos investidores é que talvez o Fed já comece a cortar os juros antes do previsto. E isso, de forma geral, vai ajudar os ativos de risco ao redor do mundo, consequentemente as BDRs. E qual que é a sua principal escolha para a carteira de BDRs em dezembro? Bem, para esse mês de dezembro eu resolvi tirar as ações da HCA, né, a maior rede de hospitais privados dos Estados Unidos. A ação foi a melhor ação da nossa carteira no mês, mas eu não acho que agora não vai ter nenhum gatilho específico para o papel. Por outro lado, eu acho que os papéis da Disney indicam um bom momento de compra. A empresa soltou resultado recentemente, os números vieram melhores. O Bob Iger, que é o CEO da companhia, ele veio com um discurso de que o ano de consertar as coisas ficou para trás e agora você tem que construir novas coisas nesse próximo ano de 2024. E aí, no preço atual da ação, me parece que muita coisa negativa já estava precificada e pouca coisa positiva os investidores estavam esperando no papel. E como os papéis já estão precificados com muita coisa negativa e pouca coisa positiva, parece que daqui para frente, qualquer notícia um pouquinho positiva da empresa já é o suficiente para levar ela para novos patamares. Então, por isso que a gente está trocando as ações da HCA pelas ações da Disney. Mas quando a gente pensa em Disney, a gente pensa, na verdade, em gastar dinheiro, principalmente o brasileiro, né, que faz essa conversão do dólar para o real para ver se vai dar para viajar. Por que o investidor deve investir em Disney agora? Quando a gente fala Disney, a gente tem que pensar em 2 linhas de negócio. Então, você tem a parte de parques e experiências e você tem a parte de entretenimento. A parte de parques e experiências, ou seja, parques, cruzeiros, hotéis, é hoje o principal segmento da companhia em relação de receita e lucratividade. E o próprio Bob Iger ele já anunciou que ele vai fazer novos investimentos nesse segmento. Então, se a gente for pensar em algum filme novo da Disney, possa criar uma nova atração em algum parque, isso futuramente pode trazer resultado para a companhia. Então, você tem essa parte hoje, principal lucratividade do negócio vem dessa linha. Já a parte de entretenimento, você tem 2 pontos, né? Você tem a parte das redes de TV tradicionais, que vem sofrendo para crescer a sua receita, as pessoas estão deixando de assinar pacotes de TV normais, TV a cabo. E você tem o segmento de streaming, que hoje é o principal vetor de crescimento dessa linha de negócio. Um ponto importante do resultado é que essa parte do streaming ela ainda não é lucrativa, mas aos poucos a empresa vai entregando resultado, né? Então, se você for ver um ano atrás, esse segmento tinha um prejuízo acima de $1 bilhão e hoje está perto dos 400 bilhões. Então, ela vem reduzindo seus custos ao mesmo tempo que aumenta a receita. E aí, se você for comparar, por exemplo, com a Netflix, que é o principal par nesse segmento do streaming, é uma empresa que tem uma margem operacional da casa de 20%.
Então, eu não entendo como algo difícil da Disney fazer isso também no seu segmento de streaming. Consequentemente, isso vai gerar mais lucro para a companhia, vai gerar mais caixa para a companhia no futuro. Então, você tem que pensar na Disney nesses dois grandes negócios. E essa parte que está crescendo hoje é aquela que tem um outro potencial de crescimento grande no futuro. Você ficou sabendo que a Disney é a principal indicação do Enzo para BDR em dezembro. Tem acesso à carteira completa no link da descrição. E neste último bloco, vamos falar sobre o mercado cripto. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com Paulo Camargo, responsável pela área de cripto aqui da Empiricus Research. Obrigada pela participação, Paulo. Eu que agradeço o convite, Paulinha. Começando dezembro, o que está em jogo para o investidor agora? Bom, o mês de dezembro não costuma ser um mês, né, de grande volume de negociação no mercado de criptomoedas, mas esse dezembro pode ser um pouco diferente, principalmente porque existe uma chance, apesar de pequena, dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos serem aprovados ainda nesse mês. Então, para o investidor de criptomoedas, principalmente aqueles que ainda não estão nesse mercado ou estão subalocados no ativo, talvez seja a última oportunidade de investimento antes desse grande evento que vai trazer, né, uma grande valorização para o ativo. Há uma grande expectativa para a aprovação desse ETF de Bitcoin à vista. Explica para a gente por que é tão importante para o mercado cripto. Bom, quando a gente olha para o mercado cripto, né, ele é um mercado ainda muito pequeno perto de outros mercados tradicionais. Quando a gente tem a aprovação de um ETF de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos, a gente deve ver um fluxo de capital de institucionais indo para esse mercado. Por quê? Hoje ainda é muito difícil o institucional investir diretamente em criptomoedas lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já tem alguns instrumentos, como próprios ETFs listados em bolsa, mas para o institucional americano, que é o maior mercado do mundo, isso ainda é bastante complicado. Então ele fica à mercê de alguns instrumentos, né, como derivativos ou coisas do gênero, e a gente deve ver um fluxo, então, de capital entrando nesse mercado. Com isso, obviamente, o preço do Bitcoin deve seguir, e para o investidor que está nesse mercado antes disso acontecer, isso é extremamente valioso. Então a gente está realmente num momento pivotal para esse mercado, onde a gente deve ver, né, uma mudança de patamar, de questões de tamanho e obviamente de preço para o Bitcoin e outras criptomoedas que ainda nem estão ainda, né, aí no radar desses institucionais. Então o Bitcoin agora, né, se torna essa porta de entrada e a gente vai ver um avanço na regulação lá nos Estados Unidos. E falando em Bitcoin especificamente, é possível para o investidor de cripto não ter Bitcoin? Bom, eu acho que essa seria, né, talvez o maior erro do investidor de criptomoedas nesse momento, né? A gente tem uma esteira extremamente positiva pro ativo em questão, né? Então, tanto no âmbito de criação de veículos lá fora, mas o ano que vem também a gente vai ter um evento que acontece a cada 4 anos, que é o halving, que é onde a gente corta a emissão de bitcoins minerados por bloco pela metade. Então isso costuma ser, né, um evento catalisador de preços e também, né, a gente vai ter todo esse interesse voltado para o mercado de criptomoedas. Bitcoin é a porta de entrada para esse mercado, é inegável isso. Então, quando o institucional começar a se posicionar nesse mercado, obviamente ele vai começar pelo Bitcoin, que é o ativo, né, o principal ativo do mercado e vai continuar sendo daqui para frente. E o Bitcoin sendo essa porta de entrada, qual seria a sua outra recomendação no mercado cripto? Bom, aqui, né, não preciso falar o óbvio, o Bitcoin é uma delas, né? Acho que é muito importante a gente ter uma parcela relevante do patrimônio investido em cripto no Bitcoin, mas também acho que tem alguns outperformance que a gente pode ver durante esse ciclo. Um deles, inclusive, é Solana, né? Então, se a gente olhar para a entrada de fundos de investimento no mercado nas últimas semanas, né, a gente viu uma entrada muito forte no Bitcoin, no Ethereum, né, que é a segunda criptomoeda, mas uma das surpresas ali foi a entrada de fundos em investimento no token de Solana. Então, Solana é uma rede, né, que faz competição ali, digamos assim, com o Ethereum, né, que é a segunda maior blockchain do mercado, mas tem ganho espaço, foi um ativo que sofreu muito durante o bear market do ano passado, né, com o colapso da FTX, segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, e agora, né, tem tido uma performance. Ainda está longe das suas máximas históricas, mas a atividade tem voltado para a rede e a gente acredita que pode ganhar bastante relevância durante esse período.
Você viu as recomendações do Paulo para dezembro. Bitcoin tem que ter. E Solana está ganhando relevância no mercado cripto. Já subiu cerca de 100% somente em novembro. Para ler a tese completa, é só clicar na descrição do vídeo. É de graça. O último mês do ano oferece muita coisa boa para você. E os analistas da Empiricus Research trouxeram recomendações que apenas poucos investidores têm acesso. Não perca a oportunidade de descobrir as carteiras completas. É só clicar no link da descrição, fazer seu cadastro e pronto. Tudo disponível para você e o melhor 100% gratuito. E prepare-se para o novo ano. Comecinho de janeiro estaremos de volta para você descobrir onde investir em 2024. Até lá e bons investimentos!